Olá, eu sou Dânia Soldeira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual. Hoje eu vou apresentar o artigo Os Estudos Decoloniais como Base Epistêmica na Construção de Conhecimento a partir das experiências de ateliê na EAD. Ele foi escrito com a minha orientadora, professora doutora Leda Maria de Barros Guimarães, e a pesquisa conta com bolsa CAPES. Este trabalho fala da minha trajetória acadêmica até chegar à pesquisa de doutoramento e o porquê eu entendo os estudos decoloniais como fundamento epistemológico onde essa investigação sobre EAD faz sentido. Eu sou formada bacharel em desenho e plástica pela Universidade Federal de Santa Maria e licenciada em artes visuais pela mesma universidade. Meu TCC foi um estudo de caso sobre um estudante cego nas aulas de artes da educação básica. Eu fiz mestrado na FAV, onde eu pesquisei sobre os modos de ver dos fotógrafos cegos. E ao terminar o mestrado, eu ingressei na carreira docente. Fui professora substituta no Instituto Federal de Goiás por 2 anos e por mais 2 anos na FAV, onde eu atuei nas disciplinas de ateliê de desenho e pintura, nos cursos de bacharelado e licenciatura em artes visuais, no presencial e na EAD. Geralmente, na carreira acadêmica, se constrói uma pesquisa linear enquanto tema, mas essa minha experiência como professora de ateliê na EAD me fez mudar o rumo da minha pesquisa. Então, quando eu fui escrever o projeto de doutorado, eu estava muito envolvida nessas questões e eu decidi fazer o doutorado a partir dessa minha experiência. Então, eu percebi que muitos educadores e gestores ainda não compreendem as formas de construção de conhecimento e metodologias específicas que envolvem essa modalidade de ensino. E o potencial que a modalidade EAD carrega é muito importante, considerando que o tempo para o aprendizado de cada educando é mais respeitado e a plataforma ainda permite que conteúdos, discussões e trocas sejam revisitadas, quando e quantas vezes esses estudantes quiserem, além de possibilitar contatos individuais e privados com os professores e tutores, que muitas vezes no presencial podem gerar constrangimento e levam ao silenciamento desses educandos. Então, a minha pesquisa tem como pergunta principal como se dá a construção de conhecimento nas disciplinas de ateliê da modalidade EAD. Uma das minhas principais motivações para essa pesquisa foi uma conversa que eu tive com um colega, onde ele falou da experiência que ele teve como professor de uma disciplina de ateliê, e ele percebeu que os educandos não chegaram ao aprendizado da linguagem e ele não obteve a resposta que ele esperava. E essa sensação que ele descreveu ao final do percurso, de que não tinha conseguido construir conhecimento com esses estudantes, me chocou bastante, porque a minha experiência como professora na EAD foi totalmente diferente. E isso me levou, então, à pesquisa. Para muito além de se tratar de uma pesquisa na área de educação e contexto de formação, aprendizagem e recepção, essa é uma pesquisa de educação, processos de mediação e construção de saberes. Com ela, eu busco entender os indivíduos com suas especificidades, potencialidades e limites. O tempo de processo de cada um no seu caminho de formação é um ponto muito importante para mim. Na modalidade de ensino EAD, cada estudante é inteiramente responsável pela sua trajetória. As formas como ele se relaciona com os conteúdos e os fazeres para criar sentido é muito mais perceptível individual do que num presencial, né? Porque no presencial você tem o grupo todo na sua frente e na EAD você consegue interagir individualmente com cada estudante de uma maneira mais próxima. Então, dessa forma, eu me aproximo do pensamento de Miolo a respeito da epistemologia de fronteira, que incentiva o desenvolvimento de um outro pensamento, deslocando os binarismos e provocando um deslocamento de rígidas noções de expectação, análise de imagens, modos de ver e questões de posicionalidade. Isso se aproxima muito das questões da decolonialidade. Então, por que eu entendo os estudos decoloniais como
o lugar onde a EAD faz sentido. Porque assim como nos estudos decoloniais, a EAD provoca um deslocamento de olhar e também um deslocamento do lugar de fala. Mesmo, segundo Carvalho, mesmo praticando o descentramento, o Ocidente, e aqui eu entendo o Ocidente como aproxima ele da questão do presencial, se coloca como sendo a única cultura capaz de realizar tal movimento de abertura e autodesdobramento. E assim como muitos pesquisadores e professores reconhecem a EAD como uma modalidade de ensino que cumpre sua função de formar profissionais nas mais diversas áreas, mas ainda utilizam formas e estruturas do presencial como referência para comparar e validar a eficiência, desconsiderando as especificidades e potencialidades da EAD. Então, eu aproximo faço essa relação presencial com o colonial e a EAD com o decolonial. Ainda que o olhar tenha sido deslocado e as novas narrativas começaram a ser escritas, os etnógrafos dos países periféricos já haviam aprendido com seus mestres dos países centrais a teoria do olhar descentrado, que pressupunha fixar o ponto de fuga dessa perspectiva universalista na cultura ocidental europeia. Ou seja, os professores, mesmo na EAD, muitas vezes usam como parâmetros o presencial, né? O que deu origem a um projeto neocolonial, onde os critérios e marcos de referência para todos os países e povos era eurocêntrica, posteriormente ampliada para a norte-americana. Assim, como professores e educadores com vasto e reconhecido arcabouço teórico e pensamento crítico reflexivo sobre a educação, o ensino e diferentes metodologias e formas de construção de aprendizado, muitos atuantes nas duas modalidades de ensino em discussão tendem a deslegitimar a EAD por estarem presos a essas verdades construídas pelo modelo de ensino presencial. E para mudar essa percepção, é preciso inicialmente problematizar e repensar esse aspecto, na busca por uma mudança de postura. Pois, como destaca Carvalho, o ponto central que está por trás do olhar pós-colonial é lutar, como diz Mignolo, por um deslocamento do locus de enunciação do primeiro para o terceiro mundo. O interesse é a relocação. Não se trata apenas de devolver o olhar, o que é um pouco a alternativa colocada pela crítica da reflexividade nas etnografias, mas de tentar mudar a origem do olhar. Nesse sentido, é preciso que o professor entenda as particularidades da modalidade de ensino e planeje sua aula pensada para esse contexto, levando ele em conta. Nesse sentido, então, a minha pesquisa ela vai falar um pouco sobre essa relação da minha experiência como professora no presencial e na EAD, e essa linha verde, ela fala um pouco dessa questão do presencial, desse olhar mais linear, reto, colonial, né? Então, o presencial, a formação de professores em artes visuais, tem os seus processos, também tem deslocamentos, produz conhecimento. No presencial, tem tempo rígido, os horários são rígidos, e o ateliê, ele tem esses encontros semanais, né? Então, você tem um caminho muito mais fixo, digamos. Você tem uma ideia de como vai ser construído. Já a EAD é totalmente aberto. E isso faz com que os caminhos, eles também sejam flexíveis, eles são fluidos e muito mais difíceis de serem percebidos no primeiro momento. Então, essa minha pesquisa ela vai tentar entender como se dá esse processo e colocando a EAD como esse lugar decolonial de produção de conhecimento, né? Pensando ela como um lugar que a pesquisa vai fazer sentido e onde o aluno vai ser o protagonista do seu conhecimento. Então, aqui tem algumas referências desse artigo. É isso, muito obrigada.